No vídeo de hoje você vai aprender a fazer a modelagem dessa cabeça tibi e também vai aprender como fazer esses olhos que parecem pintura, mas na verdade são olhos resinados e tem um jeito certo de colocar eles. E eu vou ensinar tudo nesse vídeo, então bora assistir até o final. Fala Inventários, meu nome é Tatiane da Silva, sou artesã e você está aqui no canal Inventário. E se a sua dificuldade é pegar uma bolinha de isopor e transformar em uma cabeça tibi, como essa aqui, bem perfeita e sem rachaduras, então você está no lugar certo, porque hoje eu vou te ensinar tudo que é necessário para poder deixar a sua cabeça tibi assim. E é claro, de uma forma sempre bem didática e descontraída, como você encontra nos vídeos aqui do canal. E se você está gostando desse tipo de conteúdo de tibi aqui no canal, deixa a hashtag traz mais tibi, que eu vou trazer mais vídeos se muitas pessoas pedirem. E a lista de todos os materiais que eu vou usar nesse vídeo, inclusive onde comprar, eu vou deixar aqui na descrição também. Então não deixe de conferir lá. Agora vamos pro tutorial. Para começar o tutorial, eu vou pegar essa bolinha de isopor de 50 milímetros para uma cabeça de tibi um pouco mais gordinha. Se você quiser fazer uma menor, mais proporcional ao corpo, você pode usar a bolinha de isopor de 40 milímetros. Mas como eu gosto daquele cabeção e o corpinho pequeno, eu vou estar usando a de 50. Eu vou pegar a cola PVA da Tech Bond, da linha Artesanato, precisa ser a PVA, e vou passar essa cola aqui em volta de toda a bolinha de isopor. Vou reservar essa bolinha e eu vou pegar a massa no tom de pele desejado. Eu vou pegar aproximadamente uma bolinha de massa um pouquinho maior que a bola de isopor. Para quem gosta de medidas, essa bolinha ficou com 115 gramas de massa e eu vou sovar essa massa para retirar qualquer rachadura e qualquer gominho que tiver aqui. Vou fazer uma bolinha e vou achatar. Vai ficar um disquinho assim. Vou pegar a bolinha de isopor. A minha cola está mais ou menos seca, mas o ideal é que ela esteja bem seca. Vou colocar aqui sobre a bolinha e vou vir puxando essa massa de biscuit com a palma da minha mão, fazendo esse movimento de trazer para cima. Olha só, venho puxando, puxando, chegando mais ou menos aqui, eu vou puxar essa massa para dentro para evitar da bolinha de ar. Então venho fazendo isso aqui e agora eu vou puxar de novo. Venho puxando até terminar de encapar essa bolinha. E aqui, olha só, venho fechando essa massa. Venho puxando aqui embaixo até fazer uma coxinha. E aqui embaixo, onde ficou essa coxinha, eu vou cortar esse excesso de massa, pegar a palma da minha mão bem de leve e dar uma leve empurrada. Olha só, venho empurrando. Vou alisar aqui embaixo e agora eu vou demarcar as bochechas desse tibi. Vou pegar um rolinho maciço e eu vou ver exatamente onde termina essa bolinha de isopor e onde começa a massa aqui embaixo, que vai ficar um pouquinho de massa aqui, e eu vou demarcar com esse rolinho. Vejam que eu pressiono, tá? Para ele marcar. Não precisa pressionar muito. E agora com a palma da minha mão, olha, eu vou vir alisando essa parte aqui para formar a testa. Venho alisando toda essa parte. E até então ele tá parecendo aqui uma cabeça universal, né? Aquelas cabeças bem características de topinho de bolo. Agora, eu vou vir pressionando um pouquinho aqui com o meu dedão mesmo, tá? Se você quiser, você pode usar uma ferramenta um pouquinho menor, como essa ferramenta aqui. E vou vir alisando também. Aliso bastante para retirar qualquer imperfeição aí da marca da nossa mão que pode ter ficado aqui na massa. E olha só, nossa cabeça tibi já tá tomando forma. Agora, para dar uma carinha mais de tibi, eu vou dar uma leve beliscada aqui dos lados para poder fazer a bochechinha desse tibi, porque os tibis eles são mais bochechudinhos do lado. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Não puxa para baixo,
pra não demarcar demais essa massa. Ó, venho alisando também, tá? Venho alisando. E aqui eu também vou dar uma alisada, pra dar aquela carinha mais rechonchuda que o Tibi tem. Ó, vou alisar bastante aqui, porque eu não quero ele muito demarcado, sabe? Com esse vinco aqui. Então eu vou alisar aqui com a palma da minha mão mesmo aberta, assim, ó. Tá? Não é pra apertar, é só pra você alisar em movimento de vai e vem. E olha só, a estrutura da cabeça já tá quase pronta. Aí é mais questão de gosto. Se você quiser deixar mais marcado aqui dos lados, se você quiser deixar mais redondinho aqui, eu gosto dele bem redondinho aqui. Então eu vou alisando. Se você quiser também pode usar a base acrílica. Eu uso bastante, ó. Eu venho dando leves... Dou uma leve curvada assim, e aí ele já fica bem curvado aqui. Vou pegar essa ferramenta, vou verificar mais ou menos o meio dessa cabeça, porque é onde vai a orelha, e vou furar aqui embaixo onde vai o pescoço. Agora eu vou pegar esses olhinhos adesivos que eles são lá do Ateliê Belas Neves. Para quem não conhece, o Ateliê Belas Neves é um parceiro aqui do canal, e eles fazem esses olhinhos resinados lindos. Eles têm olhos de Tibi, eles têm guitarrinhas, eles têm asas também. Então dá pra fazer bastante coisa legal. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. E agora eu vou mostrar pra vocês como é super fácil trabalhar com olhos resinados e como aplicar da forma correta. Para esse tipo eu vou usar esses olhinhos aqui que são super lindos. E é muito importante que a gente aplique nesse roxinho ainda úmido. Eu vou ver aqui onde que é a linha que divide a bola de isopor para as bochechas e vou posicionar esse olhinho. Eu não gosto muito de colocar em cima da linha direto, eu gosto de colocar um pouquinho mais para baixo, mais próximo à bochechinha, que eu acho que fica mais fofo. Bom, e agora a questão de espaçamento dos olhos. O correto é você dar um espaçamento, né, do tamanho dos olhos para fixar esses olhos aqui. Então, o espaçamento entre os olhos tem que ser exatamente o tamanho de um olho para ficar bem proporcional. Então eu vou posicionar aqui um olhinho no centro e posicionar os outros dois aqui do lado para ver onde esses olhinhos vão. Mas é claro que é questão de gosto. Você pode deixar eles um pouco mais separados, que eu sei que tem gente que gosta deles mais separados e eu sou uma dessas pessoas. Só não aconselho colocar eles mais juntinhos, porque já fica um pouquinho esquisito. Eu vou demarcar aqui, pressionando levemente esses olhinhos e vou remover. Já ficou demarcado. E agora eu vou pegar a cola 793 da Tech Bond. Essa cola é instantânea e eu vou aplicar só uma gotinha no meio dessa marcação que a gente fez. Vou colocar no lugar desejado e vou pressionar. Vou usar o auxílio de um boleador para pressionar melhor. É importante que você pressione de todos os lados, inclusive aqui do lado. Porque aqui, como tem essa curva, quando a massa secar, esse olho pode retrair. E agora, para não ficar esse bolo de massa aqui em cima, eu vou vir com a base acrílica e vou dar uma leve pressionada, trazendo um pouquinho dessa massa para dentro aqui do olho adesivo. Inclusive aqui embaixo vem com o próprio dedo, que a base pode marcar. E olha só como que ficou o detalhe desse olho. É muito importante trazer essa massa aqui pra dentro, porque quando secar, ela pode abrir uma cavidade aqui, porque o biscuit ele vai encolher e vai expandir aqui pra cima. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E os olhinhos ficaram assim. E agora eu vou ver bem aqui o centro e vou demarcar onde vai o nariz. O nariz desse Tibi eu vou fazer só uma bolinha. Geralmente os Tibis ou eles têm um nariz de bolinha, ou eles têm um nariz mais pontudo, que eu já ensinei em alguns vídeos aqui do canal e eu vou deixar aqui nos cards. Mas como esse aqui eu ainda não ensinei, eu vou dar preferência para esse de bolinha. Eu vou passar um pouquinho de água aqui com o pincel e vou colar só um rolinho aqui de massa que eu fiz. Eu não vou passar a medida desse aqui pra vocês, porque isso aqui é bem pessoal. Vocês podem deixar do tamanho que vocês quiserem. E agora para as orelhinhas, eu vou pegar aproximadamente 14 gramas de massa. Vou achatar essa bolinha. Vou cortar ao meio e vou fazer como se fosse
puxando aqui embaixo, tipo como se fosse metade de um coração. E agora eu vou ver que é metade dessa cabeça em direção aos olhos. Vou passar água e vou colar essa orelha com a parte mais pontuda para baixo. E eu vou puxar um pouquinho para trás, para ela não ficar orelhuda. Vou passar água e vou passar aqui o pincel modelador. Aqui no canal eu já tenho um vídeo ensinando só como fazer emendas e enxertos. Eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa na mesma direção. E agora vamos esperar 24 horas para poder realizar a pintura. Se você quiser também pode deixar assim, tem alguns chibis que são sem boca. É só fazer as sobrancelhas e pintar os cílios aqui em cima. Mas se não, aguarde 24 horas para poder realizar a pintura. Depois de 24 horas de secagem, nós vamos realizar agora a pintura. Para a pintura eu vou estar utilizando lápis de cor aquarela e tinta aquarela. Também vou estar utilizando esse pincel aqui da Condor 2220. Ele é bem fininho, então vai possibilitar uma pintura bem fina. O link de compra de todos esses materiais, incluindo a aquarela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Para começar, mais ou menos meio centímetro abaixo do nariz, eu vou demarcar a boquinha. Só venho desenhando mesmo com um lápis aquarela. Eu desenho primeiro o contorno. Se você errar, não tem problema, que sai bem fácil. Eu só passo um lencinho umedecido e já sai. Você só precisa esperar secar bem para poder passar de novo o lápis aquarela. E agora eu só vou preencher aqui com lápis aquarela mesmo. Eu acho que com lápis fica bem mais delicado e dá um estilo bem cartoonizado. E agora eu vou passar o tom de rosa aqui na língua dela. E agora, para dar uma quebrada nesse tom de lápis, eu só passo um pouquinho do pincel molhado para poder espalhar essa tinta. Olha só, venho passando o pincel bem delicadamente. Não se esqueça de remover a tinta mais escura antes de passar aqui na parte de baixo. E fica assim, bem delicado. Agora eu vou pegar um pouquinho da tinta do próprio lápis, carrego o pincel com essa tinta e vou fazer aqui o contorno dessa boca. E o meu ficou assim. E agora eu vou fazer aqui os cílios. Vou pegar o próprio lápis preto aquarela para demarcar esses cílios. Você vai fazer os cílios que você quiser. Eu aqui estou fazendo um bem padrão. Não tem muitos detalhes. E é importante a gente sempre manter uma simetria. Então a gente tem que olhar direitinho onde que tá o cílio do outro lado. Aqui eu já aproveito para demarcar as sobrancelhas. E o risquinho aqui que geralmente eles têm em cima dos olhos. Depois que já tá tudo pronto, agora é só pintar com aquarela. Eu vou pegar aqui um marrom mais escuro e vou vir demarcando. Percebam que eu venho pintando bem rente aqui ao olhinho. E eu chego até a passar essa aquarela um pouquinho aqui por cima de onde são os cílios do olhinho resinado mesmo. Assim não vai dar para distinguir onde termina o olho resinado e onde é o cílio pintado. Fica dessa forma. Agora eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. E é muito importante a gente deixar os cílios na mesma largura. Então, se esse aqui ficou mais fininho, a gente tem que ajeitar. E fica desse jeito. E agora eu só vou pintar as sobrancelhas e as marcas de expressão. Então, acompanhe aí no vídeo.
eu já finalizei a parte da pintura e agora eu vou aplicar as sardas, que como é uma personagem ruiva, ela vai ter sardas. Eu vou pegar um palitinho de cotonete, vou pegar giz pastel seco, passar um pouquinho desse cotonete aqui no giz pastel meio alaranjado, remover o excesso na minha mão e agora eu vou passar aqui nesse tibi em movimentos circulares, aqui na bochecha e aqui na parte de cima do nariz. Se você quiser, pode passar um pouquinho aqui no nariz também. E agora, para fazer as sardas, eu só vou pegar o lápis de cor vinho e vir fazendo uns pontinhos. Se você quiser, também pode passar um pouquinho aqui em cima dos olhos para dar uma sombra. E aqui dentro das orelhinhas também, dessa forma. E se você gostou muito de aprender o rostinho desse tibi, eu vou deixar aqui esse vídeo que complementa muito o conteúdo dessa aula, então não deixe de assistir. E essa playlist aqui que também tem mais conteúdo de tibi aqui no canal. Ah, e nesse link aqui em cima você consegue visualizar os meus cursos completos. Até mais!